Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 1º de fevereiro, estamos aí inaugurando o segundo mês desse ano de 2024 e eu quero te convidar a iniciar esse mês meditando comigo a palavra do Senhor que está em Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, sempre que eu tenho a oportunidade de meditar esse Evangelho, eu fico imaginando a alegria dos discípulos ao voltarem da missão e contarem a Jesus e aos demais tudo aquilo que eles, em nome e no poder de Jesus, realizaram. Porque isso precisa ficar bem claro. Eles não tinham poder. O poder que eles manifestaram era o poder de Jesus. As curas que realizaram em nome de Jesus. A pregação que fizeram foi feita em nome de Jesus. Eles não anunciaram a si mesmos, eles anunciaram a Jesus. Essa é uma grande dificuldade que nós encontramos em todos os tempos da história da igreja, da pregação do Evangelho. Homens e mulheres que, ao invés de anunciarem a Jesus, anunciam a si mesmos. Ao invés de colocarem para os demais as palavras, as ideias, os sentimentos de Jesus, acabam pregando aquilo que eles mesmos creem, pensam e sentem. E não, a pregação é do Senhor. Nós somos apenas interlocutores. Os discípulos eram instrumentos e sabiam, instrumentos insuficientes. Porque se o Senhor tirasse a graça da vida deles, eles não poderiam fazer o que fizeram. Nem pregar, nem curar. E vejam, Jesus dá a eles algumas orientações. A primeira orientação que Jesus dá a eles é a de que não levassem nada pelo caminho. Nada. Absolutamente nada. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro, nem 2 mudas de roupa, que andassem de sandálias. E o que significa esse não levar nada? Significa que eu e você, como os discípulos, devemos partir em missão levando única e exclusivamente a nossa fé no Senhor, a palavra do Senhor e tudo aquilo que o Senhor nos falar na oração. Não levar nada significa não confiar em nós mesmos, não colocarmos a nossa esperança em nós e nas coisas que nós temos, nas nossas ideias, no nosso pensamento, na nossa sabedoria, até mesmo nas nossas posses. Não levar nada significa confiar exclusivamente em Jesus. Os discípulos fizeram essa experiência. Os discípulos sabiam que o Senhor estaria com eles e não os abandonaria. A única coisa que Jesus mandou que eles levassem foi um cajado. O cajado na Sagrada Escritura, ele é o símbolo do pastor. O pastor usa o cajado para tanger as ovelhas, para empurrá-las para as águas refrescantes e as pastagens verdejantes, para defendê-las do lobo e dos demais inimigos. O cajado é o próprio Jesus, nosso defensor, nossa segurança, nossa esperança, nosso alimento, nossa vida. Quando os discípulos caminhavam com aquele cajado, é como se o próprio Moisés estivesse novamente caminhando e falando em nome do Senhor e realizando os prodígios que ele realizou no Antigo Testamento. Os discípulos experimentaram aquilo que Moisés experimentou.
Jesus os advertiu de que fossem preparados, inclusive para não serem ouvidos. E quando não fossem ouvidos, que retirassem daquele lugar toda e qualquer graça que Deus ali pensou em derramar ou mesmo que tenha derramado. Jesus mandou que batessem o pó de suas sandálias como testemunho contra aquele povo. Que triste, irmãos, para os lugares e pessoas que foram privados da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Hoje em dia, se os apóstolos voltassem passando pelas ruas das nossas cidades, visitando o mundo inteiro, eu tenho a certeza de que eles caminhariam descalços, porque passariam o tempo todo batendo a poeira de suas sandálias, porque uma multidão infinita não crê em Deus, despreza a sua palavra e faz chacota dos seus milagres. Eu e você fazemos parte dessa multidão? Ou nós fazemos parte daquela outra multidão que, apesar da passagem dos séculos e de nunca ter visto pessoalmente o Senhor, crê de todo o coração na existência, na presença e no seu poder? Nós somos aqueles que estamos desejosos da cura e dos milagres que o Senhor vem nos trazer? Peçamos a intercessão dos santos apóstolos para que nós também, sendo instrumentos nas mãos de Jesus, realizemos em nome dele muitas maravilhas e que as primeiras maravilhas sejam vistas na nossa vida. Que Deus te abençoe e até amanhã.